Denner Augusto de Souza nasceu em São Paulo no dia 2 de abril de 1971. Foi um grande jogador brasileiro que atuava no meio-campo. Meio-campista extremamente rápido e habilidoso, era considerado um dos mais promissores jogadores de sua geração, mas morreu precocemente, 17 dias após completar 23 anos de idade, num acidente de carro. É considerado também o último grande craque da história da Portuguesa de Desportos. Denner cresceu na Vila Ede, zona norte paulistana. Como um torcedor fanático do São Paulo, órfão de pai desde os 8 anos, Denner e os irmãos tiveram de começar a trabalhar para ajudar no sustento da família. Ele estudava pela manhã, trabalhava à noite e jogava futebol de salão por cachê na Vila Mariana, pelo Colégio Bilac, com o qual foi campeão de torneios intercolegiais como a Copa da NAP e Jovem Pan. Em 1987, Denner foi detido junto com outras 5 pessoas e levado para a 9ª Delegacia de Polícia no Carandiru, zona norte da capital paulistana. Rubinho, diretor do Colégio Bilac, onde Denner estudava, assinou um termo de responsabilidade e Denner foi liberado 2 dias depois da delegacia, encaminhado para o Programa de Liberdade Assistida da FEBEM. Em 1982, aos 11 anos, Denner entrou pela primeira vez no estádio do Canindé para defender a equipe mirim da Portuguesa de Desportos. 4 anos mais tarde, teve de abandonar o sonho de fazer carreira no futebol para ajudar a mãe com as despesas da casa. Em 1988, voltou a treinar nas categorias de base da Portuguesa de Desportos, após uma passagem frustrada de 2 meses pelo São Paulo. O treinador José Wilson, na época treinador da equipe sênior, rapidamente promoveu o jogador à categoria profissional. Durante 3 anos, Denner treinava entre os profissionais e ainda jogava pelos júniores. E foi assim que levou a Portuguesa ao primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 1991. Sendo no fim eleito o melhor jogador do campeonato. No ano anterior, a equipe já havia se sagrado campeão paulista sub-20, com praticamente o mesmo elenco. Seu primeiro jogo como profissional ocorreu em 14 de outubro de 1989, na derrota por 2-1 para o Grêmio, em Porto Alegre. Ao fim da partida, o ex-lateral do Grêmio, Alfinete, foi até o jovem Denner e pediu para trocar de camisa. "Poxa, estou estreando hoje, sou do juvenil ainda, não tenho dinheiro, se te der a camisa vou ter que pagar 500 pau em outra", revelou Alfinete. Em 1991, fez o gol que é considerado o mais bonito da história do estádio da Canindé. Em uma partida válida pelo Campeonato Paulista entre Portuguesa e Inter de Limeira, Denner arrancou diante do meio de campo, driblou 3 rivais, incontáveis buracos no gramado que fazem a bola perder completamente a direção e tocou na saída do goleiro. Maravilhoso, gol antológico na época. Depois se transferiu para o Grêmio. Foi na final da Copa São Paulo de Júnior, quando o Grêmio foi derrotado por 4-0 pela Portuguesa, que Denner chamou a atenção do clube gaúcho. Zélio Rotzmann, ex-assessor do presidente Fábio Koff, conta que ninguém no Olímpico esquecia aquele pretinho, que, conforme palavras do próprio Zélio, destruiu o Grêmio na final da Copinha. Em 1993, Denner foi emprestado por 3 meses ao Clube Gaúcho, onde foi campeão gaúcho de 93, seu primeiro título como profissional. Retornou à Portuguesa. No fim do empréstimo, o Clube Gaúcho. O jogador retornou à Portuguesa para disputar o Campeonato Brasileiro de 93, ajudando a equipe a terminar na 9ª colocação naquele certame. Nesse seu retorno à Portuguesa, destaca-se um jogo contra o Santos, quando Denner marcou um golaço. Ele colocou entre as pernas do zagueiro índio, ganhou na velocidade de outro adversário, fintou o goleiradinho e empurrou para as redes. Ao todo, nas 2 passagens pelo clube, disputou 141 jogos e marcou 24 gols com a camisa da Lusa. No ano seguinte, 1994, o jogador foi novamente emprestado, dessa vez para o Vasco da Gama, onde teve belas atuações e sagrou-se campeão da Taça Guanabara. Durante uma excursão cruz-maltina pela Argentina, comeu a bola em amistoso contra Newell's Old Boys e recebeu elogios até de Maradona, que fez questão de cumprimentá-lo no fim da partida. Com boas atuações, passou a ser saudado pela torcida do Vasco, com o nada modesto grito de é Cafuné, o Denner é a mistura de Garrincha com Pelé.
Em 17 de abril de 1994, fez a sua última partida, empate por 1-1 com o Fluminense, válido pelo quadrangular final do Campeonato Carioca. Dene foi expulso naquela partida e foi para São Paulo de carro na sua folga. O jogador morreria 2 dias depois desta partida, antes de comemorar o tricampeonato carioca do Vasco. A cláusula 9 do contrato, firmada entre Portuguesa e Vasco, obrigava a cessionária a fazer um seguro de vida e acidentes pessoais ao atleta, o qual deverá dar cobertura até o efetivo término do empréstimo, no valor de 3 milhões. O Vasco, porém, não havia feito seguro obrigatório, descumprindo este acordo, o que deu origem a uma briga que duraria anos, até a Luz e a família do atleta finalmente receberam o dinheiro. Com apenas 20 anos e ainda como jogador da Portuguesa, o jogador teve a sua primeira oportunidade com a camisa da seleção brasileira. Em 27 de março de 1991, contra a Argentina em Buenos Aires, fez sua estreia ao entrar no lugar do meia Luiz Henrique. Mesmo com poucos minutos em campo, o baixinho da Portuguesa iniciou a jogada que culminaria no terceiro gol brasileiro. Fez parte do plantel da seleção que não se classificou para os Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Na época que estava no Rio de Janeiro, sofreu um grave acidente que lhe tirou a vida. Dene voltava de São Paulo, onde havia se reunido com dirigentes da Portuguesa e do Stuttgart da Alemanha, em que jogava na época o Dunga, para uma futura transferência, e passado o fim de semana com a família. Por volta das 5 horas e 15 minutos da madrugada de 19 de abril, o seu carro, um Mitsubishi Eclipse, dirigido pelo amigo Otto Gomes Miranda, perdeu a direção e chocou-se com uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, quase em frente ao Clube da Piraquê, numa curva leve, na altura do número 2225, na Avenida Borges de Medeiros. Após o acidente, um laudo policial confirmou que Otto havia dormido ao volante, causando o acidente. Dene, que viajava dormindo no banco do carona, foi asfixiado pelo cinto de segurança e ainda bateu com a cabeça no teto do carro. Segundo a perícia, que concluiu que o carro estava na quinta marcha em alta velocidade, a causa-morte de Denis foi uma asfixia por lesão da laringe e uma contusão no pescoço. Este acidente terminou tragicamente uma carreira promissora. Investigações posteriores descobriram que Denis deixou o banco inclinado demais, anulando a eficiência do cinto. Dene deixou a esposa viúva e 3 filhos. Após a morte de Dene, a família tinha direito a parte do dinheiro do seguro do jogador. A família reclamou na justiça os seus direitos e, após 10 anos de julgamento, o tribunal decidiu em definitivo que o Vasco da Gama, último clube a que o passe de Dene foi emprestado, deveria pagar a família e a Portuguesa de Desportos a quantia referente ao seguro. A Portuguesa recebeu a sua parte, porém a família do atleta precisou legitimar a esposa de Dene, já que, apesar de estar com o jogador desde os 18 anos e ser mãe dos seus filhos, não era oficialmente casada com ele. Após 13 anos, o clube e a viúva de Dene chegaram a um acordo para o pagamento da dívida.